Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o engenheiro Marcelo Rocha, da Race Engineer Brasil, e é um prazer estar aqui com vocês. Este é o primeiro vídeo que nós vamos trabalhar com a lousa. A ideia de trabalhar com a lousa é que eu irei passar aqui a teoria da análise dos dados, e ela será aplicável a qualquer que seja o sistema de aquisição que vocês estiverem utilizando. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um erro muito comum que os engenheiros principiantes costumam cometer quando vão trabalhar na pista. Inclusive, foi um erro que eu cometi muito no meu primeiro ano, e isso irei compartilhar com vocês. Então, solta a vinheta aí e vem comigo. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui na lousa é o gráfico do canal Velocidade, é o canal mais importante no sistema de aquisição de dados, e com ele você consegue tirar várias conclusões, mesmo não tendo um veículo completamente instrumentado. Vocês já vão ver lá na frente do vídeo. O que nós temos aqui? Nós temos um piloto, que é a nossa referência, ele é mais rápido. E quando você for trabalhar com um piloto mais lento, é muito comum, logo de cara que você abrir o arquivo, se deparar com isso. O nosso piloto é o azul e ele freia essa porção antes. Vamos dizer aqui que essa distância de frenagem são 25 metros. E qual que é o erro? O erro não é falar que ele está freando 25 metros antes. Isso está correto. O erro é você, todo treino, toda etapa, sempre chegar para o seu piloto e falar: falta 25 metros aqui, falta 15 metros lá, falta 5 metros na outra curva. Essa era uma conclusão que eu fazia muito, para não falar que era 100% das minhas conclusões. E qual que está o erro então, Marcelo? O erro é você somente apontar esse defeito do seu piloto sem parar para interpretar se ele realmente está errando ou se ele já chegou no limite dele e o carro que não permite ele avançar mais e aproximar da curva. Esse é um erro muito comum, você sempre colocar a culpa no piloto avisando que ele está errando a aproximação. Se vocês simplesmente falar para o seu piloto que você precisa aproximar mais, nem que você fale que são 25 metros, que você fale 10, por exemplo, olha o que vai acontecer. Sem o piloto mudar nada da sua técnica de frenagem, sem você alterar nenhum parâmetro do carro, ele vai frear 10 metros depois, correto? Correto. Mas ele vai manter a mesma frenagem. Com isso, é como se vocês deslocassem essa curva para cá. Fazendo esse deslocamento, olha o que acontece aqui no ponto de mínima. Reparem como ele vai estar com uma velocidade muito maior que a velocidade de contorno do piloto em referência. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que ele vai conseguir efetivamente contornar mais rápido a curva, manter o traçado? Não, isso não vai acontecer. Se ele ainda conseguir se manter na pista, certamente no ponto onde seria o ápice, ele vai espalhar a trajetória, porque ele está carregando muito mais velocidade do que deveria. Com isso, ele vai demorar para acelerar. E aí, não só o tempo que ele perdia na frenagem, na aproximação, ele vai perder mais um monte na saída de curva. Então, não é ideal que, ao seu piloto realizar uma aproximação, que ele continue com o mesmo potencial de frenagem. O potencial de frenagem é algo que eu falei no começo do vídeo, que vocês conseguem concluir com o gráfico da velocidade sem ter uma instrumentação de freio, por exemplo. O que é o potencial de frenagem? O potencial de frenagem é o quão rápido a velocidade cai. E quando eu falo quão rápido, o que isso significa? Significa a taxa com que a velocidade decai. Se vocês forem pensar em taxa, lembra o que? Derivada. A derivada da velocidade, o que é? É a aceleração. O seu piloto só irá conseguir aproximar melhor da curva se ele imprimir uma aceleração de frenagem, ou melhor, uma desaceleração maior. E como ele faria isso? Ou aumentando a sua pressão de freio, ou freando de uma maneira mais rápida. Às vezes tem pilotos que são lentos na transição entre acelerador e freio e começam a pressionando o pedal do freio sem chegar e dar uma patada e imprimir uma grande força no início. O que tem que ser feito aqui nesse caso é conversar com o piloto, entender se ele está conhecendo o carro, então ele tem a noção de que não está no ponto de frenagem ideal, mas ele ainda não se acostumou com o veículo, ou perguntando para ele se a técnica de frenagem dele está correta. A técnica de frenagem é dar uma patada no freio e vir aliviando.
não você aperta, pressiona, empurra e depois ali solta o pedal do freio. Ou um outro caso que pode acontecer é que o seu piloto já diz estar no limite do carro, que ele não consegue aproximar mais, porque o carro tem algum comportamento que não é fácil para ele. Muitas vezes o carro está com as barras muito rígidas e aí durante a curva ele se torna um carro muito arisco. Aí o seu piloto não sente confiança de efetivamente fazer um trial braking, que é entrar na curva freando, porque ele acha que ele vai perder o controle do carro. Talvez seja interessante amolecer a barra, algo que remete a ser mais lento, sim, sem dúvida, mas ao amolecer a barra, o seu piloto tem mais confiança para fazer uma melhor aproximação. Pode ser que ele perca um pouquinho de velocidade de curva, sim, mas o quanto ele vai ganhar na aproximação compensa nesse caso. Considerando que o seu piloto melhore o potencial de frenagem dele, o que naturalmente vai acontecer? Ele pode frear no mesmo instante, mas a redução da velocidade dele será maior. Com isso, quando ele chegar na velocidade mínima, que seria a velocidade de contorno da curva, ele vai perceber que a curva está lá na frente. Podem ver que sobrou aqui, vamos colocar um exemplo, 10 metros. Ao ele perceber que sobrou pista, ele vai se sentir efetivamente confiante para aproximar mais 10 metros do seu ponto de frenagem. Com isso, com esse mesmo potencial, a hora que ele aproxima os 10 metros, ele vai ter a mínima semelhante no mesmo ponto que o piloto referência. E aí, se ele tiver com um traçado ok, ele vai conseguir acelerar progressivamente e ter uma saída boa. Então, o segredo, pessoal, é não simplesmente apontar o erro do piloto toda vez. Isso é algo chato, é ruim para o cara ficar ouvindo isso. Mas toda vez que você identificar que tem uma divergência do ponto de frenagem, tenta primeiro entender se o seu piloto está no limite, se o carro está no limite, para então você conversar com ele sobre melhorar esse ponto ou conversar com a equipe para fazer alguma alteração do setup do carro. E aí, se você gostou desse vídeo, achou que o conteúdo foi útil para você, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!